Olá, este vídeo vem como uma surpresa para mim também. Quando pensei em fazer mais um vídeo na secção de personalidades, não imaginava que fosse falar hoje de Carl Gustav Jung, mas os eventos dos últimos dias trouxeram-me leituras e vídeos sobre esta grande personalidade que me fizeram decidir falar sobre ele. Jung nasceu na Suíça no século XIX e viveu até meados do século passado, século XX, e foi um grande psicólogo, um dos precursores da psicologia atual. Ele foi discípulo de Freud por alguns anos, mas depois abandonou a associação com Freud para se dedicar à sua própria teoria, porque ele não concordava com alguns aspectos que Freud trazia. Nos primeiros anos da sua vida, Jung foi filho único, até por volta dos 9 anos, e ele diz no seu próprio trabalho autobiográfico que se sentia muito solitário. E ele se imaginava como duas pessoas. Por um lado, a criança inocente e insegura que era, e por outro lado, como um velho homem sábio que já tinha vivido um século antes dele. Ele conversava com as duas partes, as duas personalidades de si mesmo, para se orientar. Falar sobre Jung detalhadamente iria exigir muito tempo. Por isso trago aqui só os conceitos mais importantes que ele trouxe ou que desenvolveu e que até hoje são usados na psicologia e também por aqueles que querem conhecer um pouco mais de si mesmos e querem se transcender, querem desenvolver. A maneira como ele vê a consciência é como uma parte da psique, da mente humana, que é a parte menor da mente e que tem o ego como seu centro. Para Jung, a consciência não existe na ausência de um ego, na ausência de um eu que pode interpretar as coisas que vêm da própria consciência. Na parte da inconsciência, ele diz que é a parte mais abrangente da mente, que mais coisas tem, e é o que nos enriquece e que nos aprofunda a nossa experiência humana, a nossa vida. E no inconsciente, ele divide inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Para o inconsciente pessoal, ele explica dizendo que é a parte que está mesmo por baixo da mente consciente, aquilo que outros chamam de subconsciente, que é a parte que diz respeito às experiências pessoais da pessoa e que, portanto, com algum esforço, com algumas técnicas, essa parte que está inconsciente pode se tornar consciente, pode ser chamada à superfície. E aí ele define também um conceito que nós usamos que é o complexo. O complexo seria então um agrupamento, uma constelação de pensamentos e emoções, normalmente de um tema comum, um tema que se repete, é um tema recorrente. E depois, na parte do inconsciente coletivo, seria a parte mais profunda do nosso inconsciente, aquela parte que já não é acessível individualmente, pelo menos não com tanta facilidade, é a parte que pertence a todos os homens. É algo que nós herdamos dos nossos ancestrais e que vem de forma universal como herança do próprio desenvolvimento da consciência humana. E aqui ele traz um outro conceito que é dos arquétipos. Diferente do que alguns pensam ou da maneira como alguns definem, para Jung, arquétipo não são imagens fixas, mas sim modos uniformes de percepção. Percepção de quê? De situações cotidianas, situações típicas da nossa condição humana, como a vida, a morte, a imagem do homem sábio, a imagem da mãe terra, por aí em diante. E por haver culturas diferentes, há representações diferentes. Essas imagens arquetípicas são diferentes, variando de cultura para cultura. Porém, as predisposições,
as motivações que criam essas imagens arquetípicas são comuns a todos os seres humanos. Em outras palavras, a morte é a morte para todos, mas alguém pode representar a morte de uma forma ou um símbolo e outra pessoa ou outra cultura pode representar o mesmo fenômeno de outra forma. Voltando à parte pessoal, nós temos algo que Jung chama de persona. Persona, que é daí onde vem a palavra personalidade, a palavra pessoa. A persona seria uma máscara. A máscara que nós usamos em frente aos outros. Para representar uma função social. E isso seria mais ou menos um equilíbrio, uma mistura entre os nossos próprios desejos e o nosso próprio ser interior e aquelas exigências da sociedade. Dentre essas duas coisas sai a persona. E por isso, quando as pessoas não agem com as suas personas, não conseguem ou não querem agir com as máscaras, são muitas vezes julgadas pelos outros, julgadas pela sociedade por serem consideradas inadequadas ou inaptas àquela sociedade. As personas então ajudam-nos, de certa forma, a integrar-nos na sociedade, mas há um perigo quando nós nos identificamos tanto com a nossa persona que acabamos esquecendo quem nós realmente somos. Por exemplo, se eu tenho a persona de um professor respeitável, eu posso esquecer-me que isso não passa de uma função social e mesmo na intimidade da minha casa continuar a agir da mesma forma. Isso, além de nos limitar a um único papel social, também exige muita energia psíquica. É preciso despender sempre energia para mantermos as nossas máscaras, as nossas personas. E o lado oposto, ou o lado que seria o inimigo da persona, seria a sombra. A sombra é um outro conceito trazido ou desenvolvido por Jung que é muito importante. A sombra é aquela parte que nós consideramos obscura e que normalmente tentamos não mostrar aos outros. São nossos desejos, nossas emoções que não são muito civilizadas, entre aspas. Então nós tentamos reprimir essas coisas. O que acontece é que quanto mais opressiva for uma sociedade, quanto mais devemos que agir de acordo com a nossa persona e devemos identificados com essa persona, a nossa sombra é maior. É algo lógico. Se um objeto é pequeno, a sombra que ele vai ter é pequena também. E se um objeto for grande, o oposto, obviamente. Outro conceito é de ânima. Ânima seria um complexo dentro do inconsciente masculino, ou um complexo dentro de cada homem que é composto de elementos e atitudes femininas. Então, é a própria ânima que ajuda o homem a entender as mulheres, no modo geral. E, normalmente, as mulheres que atraem os homens são projetadas, seria a ânima do homem projetada nessas mulheres por quem ele sente atração. E tem o seu equivalente, que seria o ânimos, que seria a parte inconsciente masculina nas mulheres. E essa parte também serve as mesmas funções da mulher para o homem. Portanto, ajuda a mulher a conhecer-se melhor, a conhecer-se partes que talvez não estejam integradas. Para entender um pouco mais sobre isso, pode assistir meu vídeo chamado Masculino e Feminino, ou ainda o vídeo Divino Masculino e o vídeo Divino Feminino. Outro aspecto importante que Jung trouxe é de introversão e extroversão. Para ele, nós damos muita mais ênfase normalmente à extroversão e às vezes acabamos exigindo que todo mundo seja extrovertido quando, por natureza, há indivíduos que são introvertidos, que preferem ter o foco em si mesmos, no sujeito, no seu interior. Para Jung, sem dotar dos seres humanos estão a mover-se na direção do seu crescimento pessoal, seu crescimento mental, naquilo que ele chamou de
individualização, desculpa, ou autorrealização. Ele diz que normalmente acontece na segunda metade da vida das pessoas, mas que também varia. Para finalizar, os conceitos que ele traz, tem também neurose, que seria a expressão de um elemento que é negligenciado, reprimido, mas que ganha tanta força sobre o nosso ego que acaba dominando o ego. Isso pode se manifestar já em termos de delírios ou alucinações, e a forma mais grave da neurose seria a psicose, em que o dano no ego é maior. Esse aspecto que foi reprimido torna-se tão forte que acaba dominando a pessoa. Outra coisa muito importante que ele trouxe são os sonhos. Para Jung, os sonhos são as janelas para o nosso inconsciente. Eles estão aqui para nos revelar algumas coisas através de imagens que não conseguimos aceder normalmente. E ele traz duas técnicas para a interpretação dos sonhos. Uma delas é a amplificação, que ele sugere ao próprio paciente ou à própria pessoa que cria associações das imagens a palavras, que cria um diálogo entre aquilo que ele sonhou e palavras. Isso funciona melhor para projeções pessoais, tendo em conta que são sonhos pessoais, tem a ver com a parte do inconsciente pessoal. E depois temos também outra técnica dele, que é a imaginação ativa, que é um diálogo entre o ego e as imagens inconscientes e dá forma às emoções associadas a elas, para nos dar uma oportunidade de confrontar e de compreender os conteúdos que o inconsciente usa de forma a compensar. Então, na amplificação, as próprias pessoas que fazem associação das suas imagens e vão desenvolvendo, ou amplificando o sonho, tentando descobrir o que ele significa. E a imaginação ativa é fazer esta ligação entre o ego e as imagens e dar uma forma, a própria forma às emoções que são geradas pelos sonhos. Jung, apesar de tantas contribuições fantásticas à ciência do desenvolvimento da consciência humana, era por vezes criticado por outros cientistas, outros psicólogos, porque ele usava também aspectos de simbologia oculta, de religiões, do misticismo, não se fixando apenas a métodos científicos. Então, se gostou, se achou interessante, eu recomendo a investigar um bocadinho mais sobre o trabalho de Jung e ver como é que isso pode ajudar no seu próprio desenvolvimento pessoal. Obrigado e até a próxima.